O apóstolo Paulo, falando aqui aos Colossenses, a igreja de Colossenses, no capítulo 1 da epístola de Paulo aos Colossenses, a partir do versículo 9, ele diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Você vê que o homem é tão dotado de inteligência, né, de sabedoria, mas não usa a sua sabedoria para o bem. Usa a inteligência e a sabedoria para o mal. Quantas pessoas são inteligentes para arrumar uma forma de aplicar golpe nos outros? Não é verdade? Tem sempre alguém esperto. Tem sempre alguém usando de esperteza, de sabedoria, de inteligência para tentar burlar as leis, para tentar tirar vantagem de alguém, para tomar o que é dos outros. Você vê que o ser humano foi inteligente o suficiente para criar armas de destruição em massa, armas nucleares, e invadiu os países dos outros e tomar o que é dos outros, sob a ameaça de dizimar aquela população. A inteligência para o mal. Quando a pessoa ela não é nascida de Deus, enquanto ela não nasce de Deus, enquanto ela não recebe o Espírito Santo, o reino de Deus não entra dentro dela, então a mente dela só maquina o mal. A sabedoria que ela adquire, o conhecimento que ela adquire nas faculdades, nos ensinos, na ciência, ela só usa para o mal, para o seu benefício próprio, a despeito da dor e do sofrimento que vai infligir aos outros, a ponto de roubar aposentados, a ponto de roubar os aposentados, sem nenhum pingo de remorso, lesar as pessoas, matar a outra pessoa porque não aceitou o fim de um relacionamento. Não vai ser minha, não vai ser de mais nenhum homem, eu vou matá-la. Então, enquanto o ser humano ele não tem esse encontro com Deus, a inteligência dele não é voltada para as coisas espirituais. É apenas para o material. É apenas para as coisas desse mundo, para o mal, é inclinado para o mal. Está sempre procurando alguma forma de fazer o mal. Então, Paulo estava orando para que os cristãos da igreja de Colossenses tivessem esse encontro com Deus, nascessem de Deus, fossem cheios do Espírito, de conhecimento, de inteligência e de sabedoria espiritual, que é o Espírito Santo. Quando você nasce de Deus, os seus olhos se abrem para o mundo espiritual. Você deixa de ser uma pessoa apenas terrena, você deixa de pensar apenas nas coisas desse mundo, você passa a se preocupar com a sua vida espiritual. Você passa a se preocupar com a sua salvação, com o depois daqui, não só com o aqui. Então, o reino de Deus entra dentro de você e você passa a se comportar dessa maneira. Olha só como Paulo descreve o comportamento da pessoa
que foi cheia do Espírito Santo e tem o reino de Deus dentro de si, no versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, quem é cidadão do reino dos céus está preocupado em andar dignamente, procurando agradar a Deus em tudo, na presença dele, e querendo agradá-lo em tudo, procurando saber o que agrada a Deus. Então, antes de tomar qualquer decisão, eu primeiro quero saber se essa decisão que eu vou tomar agrada a Deus. Antes de falar qualquer coisa, eu quero saber se isso que eu vou falar agrada a Deus. Esse comportamento agrada a Deus. Em tudo, a preocupação de quem nasceu de Deus é agradar a Ele. E ter consciência que está sempre na presença dEle. Não tem como você ir para o trabalho e falar para o Senhor Jesus, o Espírito Santo, falar assim: olha, Espírito Santo, o Senhor fica aqui agora em casa, porque eu vou trabalhar agora. E lá no trabalho, o Senhor sabe, né? Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que trazer dinheiro para dentro de casa, eu tenho que dar uma vida melhor para a minha família. Então, o Senhor fica aqui, que o que eu vou fazer? Eu vou fazer umas coisas ali agora que não agradam ao Senhor. Eu vou fazer uns negócios ali, eu vou tomar umas decisões ali agora que eu sei que não agrada ao Senhor. Mas o Senhor entende, né? O Senhor fica aqui. Não tem como você fazer isso. Não tem como você deixar Deus fora dos seus negócios, fora do seu trabalho. Não tem como você entrar no banheiro e pedir para o Espírito Santo: o senhor podia ficar aqui do lado de fora da porta? Porque eu vou entrar no banheiro aqui agora, eu vou fechar a porta. E o senhor sabe, né, das minhas necessidades. Eu vou fazer umas coisas ali agora no banheiro que não é legal. O senhor vê o que eu vou fazer. Não vai ser legal. A cena não vai ser legal. Eu vou ter que entrar no meu celular aqui agora, eu vou ver umas coisas aqui. Não é bom o senhor ver, não. Não tem como você fazer isso. Deixar Deus do lado de fora do seu quarto, deixar Ele do lado de fora do seu banheiro, deixar Ele do lado de fora do seu trabalho, de alguma área da sua vida. A partir do momento que o Espírito Santo está dentro de você, você está na presença dEle o tempo todo. Você procura andar dignamente. Muito forte, né? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O fruto do Espírito. Então tem o Espírito, então tem que dar o fruto do Espírito. Não é só falar em línguas. Não é só dizer: eu recebi o Espírito Santo. Tá bom. Então você é uma laranjeira. Tá bom. Cadê a laranja? Tá bom. Então você é uma videira. Então cadê a uva? O fruto. O fruto do Espírito. Você vai ter que produzir o fruto. Você vai ter que comprovar que o reino de Deus está dentro de você. Então você vai frutificar. Quem olhar para você vai ver o fruto. Não tem como negar. Quem mais vai testificar que você de fato nasceu de novo é quem convive com você. Sua esposa, seu marido, seus pais, seus irmãos, seus avós, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, quem trabalha com você, seus colegas de trabalho, seus subordinados, seus superiores.
As pessoas que convivem com você vão ver você produzindo o fruto do Espírito, dando frutos, andando dignamente. Vão ver o seu caráter, vão ver a sua índole, vão ver a sua inteligência espiritual. Inteligência para fazer o que é certo. Inteligente para agradar a Deus. Você usando da inteligência, da sabedoria que Deus lhe deu para fazer o que é de bom grado para Deus, ajudar as pessoas, espalhar o reino dele, santificar o nome dele na sua vida, ser luz nesse mundo. Quem convive com você vai testificar. Você não precisa dizer que é de Deus. Você não precisa ficar dizendo que é de Deus. Quem convive com você vai ver que você é de Deus. Vai ver o seu caráter. E você vai crescer, você vai procurar crescer no conhecimento de Deus. Crescer espiritualmente. E quando é que você cresce no conhecimento de Deus? Meditando na palavra. Então você vai para a palavra todo dia. Você vai meditar na palavra. Você quer ter a mente de Cristo? A mente de Cristo está aqui, ó. A mente de Deus está na palavra de Deus. Então você vai se alimentar da palavra. Você cresce espiritualmente quando você se alimenta da palavra. Você cresce espiritualmente quando você se dedica a uma vida de oração. De oração. Pedindo para Deus sabedoria, pedindo para Deus essa inteligência espiritual, esse entendimento, pedindo para Ele lhe guiar. Sempre aos pés dele. Então você cresce no conhecimento de Deus. E no versículo 11 ele diz: fortalecidos em todo poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo. Fortalecidos no poder, como Paulo diz lá na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então você se fortalece espiritualmente. Sua preocupação é essa, é estar espiritualmente forte. Espiritualmente bem, então você se fortalece buscando a Deus, como já falamos, meditando na palavra, orando, jejuando, se consagrando. E aí, mais uma vez, ele fala de fruto do Espírito. Agora ele fala da paciência, que é a longanimidade, e do gozo, quer dizer, a alegria da salvação. A alegria da salvação. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Na luz. Deus é luz, pessoal. E quem anda com Ele não vive nas trevas. Pelo contrário, o versículo 13 ele diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Deus nos tirou das trevas do pecado, da falsidade, da corrupção. Então você anda na luz, você é luz. Não foi isso que Jesus disse? Vós sois a luz do mundo. Não tem um lado escuro na sua vida. As pessoas dizem aí fora que todo mundo é como a lua. Ah, todo mundo é como a lua. Todo mundo tem um lado escuro. Você sabe que a lua tem um lado que nunca tem luz, nunca bate luz nela. É o lado escuro da lua. Mas a Bíblia em nenhum momento nos compara à lua. Mas a Bíblia diz que o cristão é como o sol, que a nossa luz brilha como o sol ao meio-dia. O sol não tem lugar escuro. Não tem nada que você tem que varrer para onde? Para debaixo do tapete.
Não tem nada que você tem que esconder da sua esposa, do seu marido, que você fique com medo da sua esposa descobrir, do seu marido descobrir, ou do governo descobrir, ou das autoridades descobrirem. Você não tem nada para esconder, sua vida é um livro aberto. Você não faz nada nas trevas, porque você não vive mais nas trevas. Um dia você esteve lá, um dia você viveu nas trevas, um dia você pode ter sido uma pessoa corrupta, um dia você pode ter sido uma pessoa má, um dia você pode ter usado a sua inteligência para o mal, mas você se converteu, você nasceu de novo. Jesus te libertou do cativeiro, Ele estourou o cativeiro no qual a tua mente estava aprisionada. Ele transportou você da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus está dentro de você. Você se entregou de verdade. No batistério, você foi sepultado, ele diz no versículo 14, em quem temos a redenção, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Você pode ter sido uma pessoa suja, uma pessoa má, mas você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você se batizou nas águas, você sepultou a velha criatura. Agora você anda de cabeça erguida. Você anda de cabeça erguida. E o seu passado é testemunho. Quem compara o seu passado com o seu presente serve de testemunho da transformação que Jesus fez na sua vida. E quando você fala do seu passado, você não se vangloria das coisas erradas que fez. Você fala com vergonha. Você fala para dar testemunho. Você só lembra para dar testemunho. Você não se gaba das coisas erradas que você fez, como se você tivesse feito algo extraordinário. Você tem vergonha. Você só fala quando é para dar testemunho para alguém, para mostrar a transformação que Deus fez na sua vida. Como ele diz lá no versículo 21, vamos visitar aí o versículo 21. Ele diz assim, ó: a vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas más obras, mas agora contudo o quê? Vos reconciliou com Deus. Então nós éramos inimigos de Deus. As nossas obras eram más. Nós vivíamos na idolatria. Nós viemos da idolatria, nós viemos do ocultismo, nós fomos criados em um lar idólatra, envolvido no ocultismo e no pecado. Os nossos pais não nos deram exemplo do que é andar dignamente. Nós não aprendemos na faculdade a fazer o que é certo. Pelo contrário, aprendemos o errado. Aprendemos o contrário, aprendemos que o certo é errado, o errado é certo. A distorção que o mundo vive, mas Deus nos reconciliou, Jesus nos reconciliou, nós fomos lavados, houve o verdadeiro arrependimento, houve a entrega verdadeira, a conversão sincera, então você mudou. E você agora, como ele diz aqui no versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Você agora carrega consigo a imagem do Deus invisível. Mas como que eu vou carregar a imagem de algo que é invisível? Como que eu vou carregar a imagem de algo que é invisível? Se é invisível, não tem como ter uma imagem de algo que é invisível, mas a imagem de Deus está em você. Ele nos criou a sua imagem segundo a sua semelhança. Então você carrega a imagem de Deus em você.
Quem olha para você vê Deus. Se alguém quiser ver Deus, é só olhar para você. Deus existe? Olha para você. Deus existe. Tem você cheio do Espírito Santo, exalando o bom perfume de Jesus, andando dignamente, dando bom testemunho, filho da luz. Você é um filho da luz. Você é um embaixador do reino dos céus nesse mundo. Você reflete a imagem do espiritual. Lembra quando os fariseus chegaram para Jesus, está lá em Lucas capítulo 20, eles queriam pegar Jesus em alguma palavra, e eles então, com um denário em mãos, perguntaram para Jesus: Senhor, é lícito pagarmos impostos e tributos a César? Jesus, munido da inteligência espiritual, olha o que é a inteligência espiritual. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você tem a inteligência espiritual, você consegue discernir quando o diabo está armando cilada para você, quando o diabo está colocando casca de banana para você escorregar, quando alguém vem com uma proposta capciosa, uma conversa capciosa para você. A sua inteligência espiritual lhe dá discernimento. E Jesus, discernindo a intenção do coração deles, disse: por que me tentais? Mostrai-me aí a moeda. E mostraram para ele o denário. Ele disse: de quem é a imagem e a inscrição? Eles falaram: de César. Jesus disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Quer dizer, quem é do mundo, o homem natural, só pensa nas coisas desse mundo. Só pensa nas coisas concernentes a essa vida, o que o dinheiro pode comprar, o que o dinheiro pode fazer, o que o poder pode trazer. Só trata das coisas materiais. Eu sei que seria muito mais degustativo a palavra se eu estivesse falando aqui de conquistas materiais, de você comprar uma casa nova, de você comprar um carro novo. Se eu estivesse falando aqui de você casar, de você isso, eu creio que a sua resposta à pregação seria muito mais fervorosa. Você talvez não estaria dormindo, talvez você não teria nem sono, porque estaria falando de coisas palpáveis, de coisas visíveis, das coisas terrenas, do que a sua alma anseia, melhorar a sua vida aqui. Mas como o assunto é espiritual, quando a gente está falando do reino de Deus, quando a gente está falando da alma, quando a gente está falando da salvação, aí a pessoa até dorme. Então Jesus falou: dai a César o que é de César. Quem é do mundo só pensa nas coisas do mundo. O cidadão do mundo só pensa nas coisas do mundo. É o mundo que a gente vive, as pessoas materialistas. Verdade ou mentira? Materialistas ao extremo, egoístas, egocentristas, gananciosas, avarentas, presunçosas, petulantes, orgulhosas, mesmo que não tenha nada, porque não é só o rico que é avarento e orgulhoso e presunçoso, não. Tem muita gente pobre que não tem nem onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar, mas é arrogante do mesmo jeito, é petulante do mesmo jeito. A inteligência espiritual lhe dá esse entendimento. Versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. A inteligência espiritual faz você enxergar que Deus está acima de tudo, que Ele é o Senhor de tudo, que tudo foi criado por Ele, para Ele. Amém, pessoal? Inclusive você foi criado para servi-lo.
criado para honrá-lo, para adorá-lo, para andar dignamente. É isso que o Espírito Santo lhe dá, essa inteligência espiritual, que nem os cientistas mais renomados conseguem ter. Nem os cientistas mais renomados conseguem entender isso. Como que surgiu tudo? Não tem como tudo ter vindo do nada. Como que tudo isso veio do nada? Tá bom, tudo surgiu de um átomo que explodiu e toda essa massa cósmica estava comprimida dentro de um átomo. Que se expandiu e houve o Big Bang e surgiu todo o universo. Tá bom, e de onde veio o nada? Porque não tem como algo surgir do nada. A ciência não consegue explicar. É o que eles chamam na ciência de singularidade. Eles dão o nome dessas coisas que a ciência não consegue explicar, de onde veio tudo, por exemplo, eles chamam isso de singularidade. Eles não querem dar o nome certo, que é Deus. Então eles põem o nome singularidade. Algo singular, que eles não sabem explicar de onde veio. Só você pensar. Usa a sua inteligência espiritual. Nós vivemos o nosso planeta, comparado à vastidão do universo, nós somos do tamanho de um grão de areia. Esse planeta onde nós vivemos, onde tudo isso existe, toda essa evolução humana até hoje, onde 9 bilhões de pessoas estão vivendo atualmente, comparada à vastidão, ao tamanho do universo, se você for na praia, pegar um punhado de areia e limpar sua mão depois, limpar, e deixar só um grãozinho de areia, você mal vai conseguir enxergar. Esse é o nosso planeta. Em dimensões galácticas, em escalas galácticas, o planeta Terra equivale em tamanho a um grão de areia. Na vastidão de todo o universo. E nós vivemos dentro desse grão de areia. Toda essa massa está comprimida dentro desse grão de areia. 9 bilhões de pessoas, todo o avanço científico, tecnológico, tudo está aqui dentro de um grãozinho de areia. É assim que Deus nos enxerga. Em Isaías, ele diz que toda a humanidade é para ele como uma gota d'água que cai de um balde. Toda essa vida está dentro de uma gota d'água. Já viu aqueles experimentos em que tem que colocar no microscópio uma gotinha do líquido, uma gotinha do leite, uma gotinha, coloca lá numa lâmina, não é isso? E põe num microscópio que vai aumentar 1000 vezes mais o tamanho para enxergar o que tem dentro daquelas moléculas, daquela partícula. E aí quando coloca lá no microscópio, aparece um monte de bactériazinhas se mexendo, aquelas ficam atônitas, aquelas bactériazinhas dentro daquela gotinha. Aí o cientista diz assim, ó, aqui tem 1 bilhão de bactérias dentro dessa gota aqui. Somos nós. Em comparação, nós somos essas bactérias que estão dentro do grãozinho de areia, da gotinha d'água, fervilhando aqui, se mexendo para lá, viajando. Para ver a gente, teria que pegar um microscópio e ver a gente como aquelas bactérias que estão se mexendo ali. Você está entendendo o tamanho de Deus? Olha o tamanho de Deus, é só você usar a inteligência espiritual. Quando o seu entendimento se abre para isso, você deixa de se preocupar com as picuinhas desse mundo, você deixa de viver em função do, como Jesus falou, do que comer, do que vestir, de onde vou morar. Você passa a se preocupar com o reino dos céus, a eternidade. É muito pouco, é muito insignificante, é muito pobre você viver preocupado com essa vida aqui, com os anos que você tem aqui nessa vida, que depois você vai deixar tudo aí.
Viver em função de juntar. E tem gente que já juntou tanto dinheiro que se ela viver 1000 anos, ela não gasta o dinheiro dela. Ela vai morrer e vai deixar para os outros. Olha que coisa irracional. Tem 20 casas, mas só pode morar em uma. Tem 1000 sapatos, mas só pode calçar um de cada vez. Tem 30 carros, mas só pode dirigir um. Salmos capítulo 8, olha que glorioso. Para você entender o que é Deus dentro de você. Porque às vezes você ouve o Bispo Macedo falar, você ouve a gente falar do reino de Deus, do batismo com o Espírito Santo, de você, e você fica meio que boiando. Você fala, mas o que quer dizer isso? Porque a sua cabeça só consegue enxergar alguns palmos à frente do seu nariz. Você só consegue ver o que os seus olhos enxergam. Você só consegue entender o que os seus olhos veem. Mas quando você recebe o Espírito Santo, a venda cai dos seus olhos. A venda cai. A cegueira espiritual desaparece. E você consegue contemplar o reino de Deus dentro de você. Ele começa dentro de você. Davi teve essa experiência. Ele diz assim, capítulo 8 dos Salmos, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes tua glória sobre os céus. Tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. E aí ele declara, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o quê? O coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre todas as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de quê? Dos seus pés. Então, Davi, quando o entendimento, quando ele adquiriu essa inteligência espiritual, ele disse, quem sou eu? Para que Deus se lembre, Deus é tão grande. Deus está acima de tudo isso. Nós vivemos aqui dentro desse grão de areia, nessa cápsula, aprisionado às circunstâncias do nosso dia a dia. Deus está acima de todo o universo. E ao mesmo tempo, nos visita aqui no grãozinho de areia. Olha como Deus é. Ao mesmo tempo que nem todo o universo é grande o suficiente para contê-lo, ele entra no átomo. Ele entra no grãozinho de areia. Ele entra dentro de mim. Ele entra dentro de você. Ele explode dentro de você. Ele explode dentro de você. Com o seu espírito. E dentro de você jorra a fonte que nunca mais se esgota. Até você chegar diante dele. Até você estar no reino dele. Pessoalmente no reino de Deus. Aleluia. Foi isso, foi essa revolução que aconteceu dentro dos cristãos que viram Jesus ressuscitado. Quando eles viram Jesus ressuscitado, eles entenderam, a ficha caiu. O reino não é desse mundo. Caramba, Jesus estava certo. E eles viram Jesus subindo aos céus. Aí eles perderam o apego pela própria vida. Eles perderam qualquer apreço pela própria vida nesse mundo.
aceitaram de bom grado o espólio dos seus bens, a morte, a tortura, porque sabiam da eternidade, descobriram a eternidade. Isso é muito glorioso. E se você não entende, se você não consegue entender isso, fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus que você não consegue entender. Seja sincero. Se você está frequentando a igreja, você está dentro da igreja, às vezes até dentro da obra, e você não consegue enxergar isso. Você só consegue pensar no aqui, nos problemas que você está enfrentando agora, nas suas necessidades materiais, fisiológicas. E você tem dúvidas, até se Deus existe mesmo. Se você tem dúvidas, fale com Ele. Ó Deus, não foi isso que Tomé fez? Tomé era discípulo de Jesus, andou 3 anos com Ele, viu todos os milagres. Se tinha alguém que não era para ter dúvida, era Tomé. Ele viu o cego enxergar, ele viu o paralítico andar, ele viu o leproso ser purificado, ele viu a água ser transformada em vinho, ele viu o pão ser multiplicado, ele viu Lázaro sair do túmulo, ele estava lá quando Jesus ressuscitou Lázaro. Mas ele não conseguia crer na ressurreição de Jesus. Quando falaram para ele que Jesus havia ressuscitado e havia aparecido, as mulheres falaram: Jesus está vivo. A gente foi lá no túmulo, o túmulo, a pedra estava rolada, Pedro entrou lá, viu os lençóis, o corpo dele saiu dali de dentro, os lençóis ficaram da maneira que ele estava deitado, ficaram lá as ataduras, o lenço que estava na cabeça ficou dobrado ali no formato do rosto dele. Ele apareceu para Maria Madalena, ele apareceu lá no cenáculo. O Tomé, Jesus apareceu para a gente: rapaz, Jesus está vivo. E Tomé disse: eu não consigo crer, desculpa, mas se eu não colocar o dedo nas feridas, se eu não tocar ao lado dele, eu não vou conseguir crer. Olha só, Tomé teve dificuldade de crer. Então é compreensível que você tenha dificuldade de crer em algumas coisas, que você tenha suas dúvidas, porque você nunca viu. Fale com ele. Fala como Tomé. Tomé falou assim: se eu não colocar o dedo, eu não vou crer. Se eu não ver, eu não vou crer. Aí o que é que aconteceu? Então eles lá no cenáculo, Tomé descrente, quem aparece? Jesus. E diz: a paz seja convosco. E falou diretamente a Tomé. Falou: Tomé, veja aqui os cravos, põe o dedo aqui. Você acha que Tomé colocou o dedo em algum lugar? Você acha mesmo que Tomé tocou em Jesus? Tomé caiu de joelhos e disse: Senhor meu e Deus meu. Só Jesus se revelando a você. Eu não posso fazer você crer, eu não posso lhe convencer de nada. Eu posso falar, pregar, mas eu não posso entrar dentro da sua cabeça. Só Jesus aparecendo para você, se revelando para você. De alguma maneira, Ele tem que se revelar pessoalmente para você. Como aconteceu com Paulo também, a caminho de Damasco. Que Jesus entrou na frente do cavalo dele e ele caiu do cavalo. Muitas vezes, para a pessoa crer, para ela ter essa revelação, ela vai ter que cair do cavalo. Vai ter que cair do seu cavalo. Se você tiver que cair do seu cavalo para ter a sua experiência pessoal com Jesus,
Graças a Deus. Tomara que você caia o quanto antes. Tomara que você caia o quanto antes desse seu cavalo aí. Que você está nesse cavalo aí se achando o tal como Paulo se achava. Tomara que você caia logo. E caia com a cara no chão. E quebre a cara mesmo. Para você ouvir a voz de Jesus. Falar com você como falou com Paulo. Paulo. O que te adianta recalcitar contra os aguilhões? Aí Paulo já cego disse: quem és, Senhor? Lá rapidinho ele encontrou um Senhor, né? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Acabou. Ali morreu Saulo. Ali nasceu o apóstolo Paulo. Não teve mais dúvidas. Morreu pelo evangelho. Colocou a cabeça para ser degolado. Porque Jesus se revelou a Tomé e a Paulo. E aí só Jesus se revelando a você. E Jesus disse para Tomé: porque vistes, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, mais bem-aventurado do que os discípulos que viram e por isso creram, tiveram aquela fé aguerrida, se desprenderam de tudo desse mundo, porque eles viram Jesus crucificado na cruz. Eles tiraram o corpo de Jesus, eles o prepararam, eles o levaram para o sepulcro. E depois eles viram Jesus ressuscitado. Como duvidar? Quem não morreria por uma causa dessa? Você viu Jesus. Agora, mais bem-aventurados somos nós, que nunca vimos, mas cremos. Cremos. E em nome dessa fé, fazemos a mesma coisa do que os que viram. Renunciamos à própria vida por Ele. Abrimos mão de tudo pelo reino dEle. Mais bem-aventurado é você do que Paulo que viu, do que Pedro, do que Tiago, do que João, do que Tomé, que viram, porque eles viram, foi fácil para eles crer, porque eles viram. Nós nunca vimos, mas cremos, eu creio, porque Jesus também se revelou a mim.